Queremos saudar a todos, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso desejo nessa noite é que você esteja bem. Se você está acompanhando conosco, com certeza você vai estar bem. E o nosso desejo é que nós venhamos ser gratos a Deus, porque Deus tem nos concedido o fôlego da vida. Deus tem nos concedido o privilégio, nesse dia, estarmos aqui louvando e bendizendo, dando graças a Ele, agradecendo o nome do Senhor, porque o Senhor é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Hoje, 20 de março, sábado, estamos aqui direto aqui no nosso lar, para cultuarmos ao nosso Deus, prestarmos um culto ao Senhor. Eu convido a você para estarmos juntos, para juntos estarmos cultuando ao nome do Senhor e refletindo um pouco da palavra de Deus. Hoje nós estaremos falando sobre como vencermos a ganância, como essa palavra ela pode ser libertadora assim, para a sua vida. Eu convido você a estar conosco, permanecer conosco até o final dessa transmissão, que com certeza Deus ele tenha algo a falar ao seu coração, à sua vida nessa noite. Vamos começar esse momento, vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele assim por esta oportunidade que Deus nos concede de estarmos assim servindo a Ele. Queria convidar o Isaac para nos levar uma palavra de oração nesse momento. Amém. Querido Deus, amado Pai, Senhor, muito obrigado por esse momento que estamos. Muito obrigado por mais ser de vida que tem nos dado o fôlego da vida. Muito obrigado pela bênção de amar a nossa vida. Muito obrigado, Pai, pelo dia de hoje que nós acordamos, temos de comer, de calçar, que nunca faltou nada. Muito obrigado por tudo. Me livrar de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor. E esse cântico que nós iremos louvar nesse momento, ele fala exatamente que seguro estamos nos braços daquele que nos amou. O Senhor é aquele que nos ama, é aquele que cuida da nossa vida. E que você possa descansar nos braços do Senhor e com certeza receber o alívio, o refrigério para a sua alma. Seu amor perfeito sempre esteve
Essa noite nós vamos falar um pouco sobre vencer a ganância. Na sociedade que a gente está vivendo hoje, cada vez mais as pessoas elas vivem as suas individualidades. E cada vez mais as pessoas estão mais centradas dentro do seu mundo, dentro de si próprio. Então, a empatia, a falta muitas vezes de compaixão, de amor, na realidade, para com o próximo, é algo que cada vez vai ficando mais distante dentro das relações sociais em que nós estamos vivendo. E a ganância, muitas vezes, elas fluem, no coração de todas as pessoas. E ganância, muitas vezes, não tem tanto a ver com se a pessoa tem mais ou se a pessoa tem menos. A ganância, ela atinge a todas as pessoas. A pessoa pode ser pobre de má fé e ser altamente ganancioso. É porque ela não consegue atingir aqueles seus objetivos, mas se ela pudesse, ela estaria enclausurada dentro do seu mundo, na busca da riqueza. A grande diferença na nossa sociedade é porque existem pessoas gananciosas em que ela adquire riquezas. E existem pessoas gananciosas em que elas não conseguem adquirir as riquezas. E normalmente, evidentemente, porque é patente aos olhos de todas as pessoas, a pessoa que consegue as riquezas, elas conseguem demonstrar sua ganância. Enquanto aqueles em que não conseguem adquirir riquezas, não conseguem demonstrar sua ganância. Mas a ganância está dentro do coração do homem. Às vezes a pessoa ela não demonstra sua maldade por falta de oportunidade, por falta de condições. Ela não demonstra a maldade que está no seu coração. Enquanto outras pessoas que muitas vezes se revestem ou se encontram em uma condição em que tem condição de demonstrar sua maldade, ela executa. Por quê? Porque tem todas as condições favoráveis para isso. Então quero usar desde já, para nós iniciarmos a nossa conversa, dois textos bíblicos, um de Timóteo, 1 Timóteo 6,10 e também de Mateus 6,24. Em 1 Timóteo 6, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se afastaram, ou melhor, e se atormentaram a si mesmo com muitos sofrimentos. E em Mateus 6,24 diz assim a palavra de Deus: ninguém pode servir a dois senhores, pois ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, no texto aqui de Mateus, ele coloca o dinheiro como sendo um Deus. E nunca esse texto esteve tão atual e tão direcional às nossas vidas do que os dias em que nós estamos vivendo. Em que o sistema do mundo, principalmente no mundo capitalista em que nós vivemos, em que somos influenciados ao consumismo, sempre as pessoas querem ter mais, querem possuir mais. Então a pessoa trabalha, se morre de trabalhar, porque precisa adquirir dinheiro, porque precisa adquirir coisas, porque precisa adquirir bens, porque mediante os seus bens eles adquirem status social, e é com seus bens materiais em que ele procura ter uma importância no meio social, em destaque, em detrimento muitas vezes a outras pessoas. Só que o texto de Mateus ele fala que ninguém pode servir a dois senhores, e coloca como o dinheiro. Mamon aqui, ele está referindo sobre uma entidade em que ela exige adoração, um Deus. Ela coloca como sendo Deus. Ninguém pode servir a Deus e a Mamon. Se coloca como sendo uma entidade que desvia a adoração a Deus, a adoração a essa outra entidade, que é o próprio dinheiro.
Aí você me pergunta, mas o dinheiro em si ele é mau? Não, a questão é porque o dinheiro, ele leva a pessoa exatamente a querer colocar a sua confiança nele. Nós sempre temos uma tendência, parece que o homem ele tem uma tendência muito grande de desviar, né, se desviar de Deus. Eu acho que pelo pecado que entrou no homem, que manchou o coração do homem, esse homem ele tende a se afastar de Deus. Você vê durante toda a história, Deus está sempre se revelando ao homem, se mostrando ao homem, mostrando o caminho ao homem, e o homem está sempre se desviando por algum caminho. E às vezes pegando ferramentas, ou pegando até aquilo em que Deus ele concede para ele, muitas vezes assim, riqueza, prosperidade. É uma bênção. Nós vamos ver lá no final aqui da nossa conversa aqui, em que Deus ama a prosperidade do seu povo, do seu servo. Deus, ele quer nos abençoar, Deus ele quer nos fazer prosperar, Deus ele tem desejo de nos abençoar. Só que o nosso grande problema é que muitas vezes nós nos apegamos à bênção e esquecemos de Deus. Nós nos apegamos tanto à matéria, ao material, e esquecemos do essencial. Nós nos apegamos tanto àquilo que é temporal, àquilo que é passageiro, e esquecemos daquilo que é eterno. Nós trocamos muitas vezes os valores, nós trocamos um pirulito por uma barra de ouro, sabe? Perdemos a noção de valor das coisas e ficamos nos melando com qualquer besteira. É como se Saul, ou melhor, Esaú, né? Filho de Jacó, né? E ele troca a sua primogenitura, a bênção de Deus, para um prato de comida. Não, eu estou com fome agora, eu quero isso aqui. Aí esquece da bênção maior, daquilo que tem maior valor na sua vida. E assim muitas vezes somos nós, estamos trocando a bênção de Deus por qualquer coisa, sabe? Qualquer prato de qualquer coisa, sabe? Qualquer bobagem que o inimigo coloca na nossa frente, ele sai babando atrás. Esquece muitas vezes daquilo que é essencial, daquilo que é melhor. E muitas vezes aquilo que é legítimo, nós nos perdemos exatamente com aquilo que é legítimo. Deus quer abençoar o seu povo, mas muitas vezes a pessoa, quando é abençoada, se esquece de Deus e fica babando na bênção. Fica agarrado naquilo, porque fica se assegurando, naquilo que ele tem, naquilo que é material. Como diz o salmista, uns confiam em carro, outros em cavalo. A pessoa começa a confiar nas coisas, começa a confiar no seu bolso, a sua segurança é exatamente o seu bolso cheio de dinheiro. E está aí essa pandemia, para nos mostrar com tanta clareza, tanta gente aí com o bolso cheio de dinheiro, morrendo. Tanta gente aí com os melhores hospitais, acesso aos melhores atendimentos, os melhores hospitais, os melhores tratamentos, morrendo. Pessoas pobres de rico, com tudo que a pessoa imagina, morrendo. E essa é a realidade da vida. Porque na realidade, mais cedo ou mais tarde, todos nós um dia vamos morrer. Então, a pessoa em que muitas vezes se entrega à ganância é quando o seu foco, na verdade, o foco da sua vida passa a ser exatamente o dinheiro, adquirir bens materiais. Porque exatamente pelo medo e a insegurança em que a vida nos concede, porque o medo e a insegurança é algo em que envolve toda a nossa vida. Temos medo, daí essa pandemia fazendo medo e se sente inseguro, tudo sabe, do sistema da nossa vida. Quando não tinha pandemia, nós sentimos insegurança, pelo o roubo, o acidente, sabe, tanta coisa que a nossa vida, é totalmente incerta. A vida que nós vivemos é totalmente incerta. Então, quando a pessoa começa não, eu vou buscar isso aqui porque isso aqui vai me dar conforto, isso aqui vai me dar segurança, porque se acontecer alguma coisa, eu tenho acesso, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, então eu faço amizade, se eu tiver um bolso cheio de dinheiro, é mais fácil eu fazer amizade. Então, muitas pessoas elas estão sendo aprisionadas, porque o dinheiro, muitas vezes, ele
ele pode proporcionar essa falsa segurança às pessoas. Essa falsa segurança. Só que também ele exige consagração da pessoa. Você vê pessoas em que são totalmente devotadas ao dinheiro. Se você chamar ele para alguma coisa que seja para ajudar alguém, para fazer alguma... Aí às vezes fica assim, na dificuldade medonha, de prontidão, de estar lá pronto para aquilo ali. Mas se você der um valor, assim, rapaz, isso aqui para você ganhar tanto, não, eu topo, né? Tem que se acordar de madrugada, não importa. Tem que ficar a noite sem dormir, não, eu fico a noite sem dormir. Dependendo do valor, dependendo de quanto é que me dê. Então a pessoa é aquela pessoa que topa tudo, né? Então se consagra na realidade, ele se dedica completamente àquilo. E quem está aprisionado também à ganância, ela normalmente também ela exige das pessoas uma excelência. Hoje em dia você fala de mercado de trabalho, qualidade total, né? Você se dedica, você estuda, você faz curso, você faz sacrifício, né? Você se dedica, passa 4 anos, 5 anos se dedicando, porque aquilo ali vai lhe dar um ganho. Porque aquilo ali você vai ganhar muito dinheiro daquilo ali. Então você vai se aprimorar, você vai dar o seu melhor, você vai se dedicar o máximo possível. Isso tudo, né, estipulando um valor que você precisa alcançar. Então, o texto de Timóteo ele diz o seguinte, ele diz que pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quem vive debaixo da autoridade desse Deus Mamon, do dinheiro, porque ele exige governo sobre a sua vida. Ele é que determina exatamente que hora é que você vai se acordar, que hora é que você vai dormir, que hora é que você vai comer, que hora é que... Então, ele vai determinar exatamente todo o governo da sua vida. Você vai viver em torno exatamente desse governo. E o governo de Mamon ele tem algumas características. Tem algumas características quando você está debaixo desse governo. E uma dessas características é a autonomia. Todos nós, né, buscamos exatamente ser pessoas, desejamos ser pessoas autônomas. É muito bom quando você diz assim, não depende de ninguém, eu vivo para mim mesmo. Eu não sou dependente de ninguém, não dependo de ninguém, eu sou autônomo. E o dinheiro, ele leva você exatamente a ter esse tipo de pensamento. Aí você diz assim, mas isso é ruim? Pode ser muito ruim, isso, porque isso vai levar você a ser uma pessoa arrogante, isso leva você a ser uma pessoa prepotente, e leva você também a ser uma pessoa ingrata. Se você não depende de ninguém, se você não necessita de ninguém, se você não tem o que agradecer a ninguém também, né? Isso foi o nosso orgulho, nosso ego, porque nessa busca da autonomia, eu ser autônomo, eu não preciso de ninguém, né? E que na realidade todos nós precisamos e carecemos de Deus. Sem Deus, disse Jesus, em que nada nós podemos fazer. Nada podemos fazer. Outra característica de alguém que é governado por Mamon, pela ganância, pelo dinheiro, é a ansiedade. Normalmente essas pessoas vivem uma vida ansiosa, com receio do dia de amanhã, por
com poder adquirir, com poder ter, ou mesmo com receio do medo de perder aquilo que ela tem. Realmente a pessoa que não tem nada não tem que se preocupar em perder, porque não tem nada para perder. Então outra característica, uma bem que nós conhecemos, que é com relação à avareza. Porque a pessoa que é avarenta, à medida do ter, nunca ela satisfaz. Outra característica de uma pessoa que é governada pelo dinheiro, por mamon, é a quebra da unidade matrimonial. Tem pessoas em que, porque quando a união de duas pessoas no casamento, a Bíblia diz que os dois se tornam uma só carne. Mas quando a pessoa é governada por mamon, pelo dinheiro, realmente assim, não, isso aqui é meu, isso aqui é seu, né, isso aqui é o meu salário, isso aqui é o seu salário. Evidentemente que existem coisas que são particulares de cada um, né? Tudo é de tudo, né? A pessoa vai comprar absorvente, não, é só dela, né? Minha, não tem nada a ver, né? Então existe coisa pessoal de cada um. Mas o que muitas vezes, e o que leva muitas vezes a casamentos, eles se findarem, muitas vezes são questões financeiras. Você pode olhar aí nas pesquisas aí, o que leva muitas vezes ao divórcio, né, a conflitos dentro do relacionamento, são conflitos da área financeira, dentro do casamento. É o que leva também muitas pessoas governadas pelo dinheiro, porque pessoas agarradas, não, isso aqui é só meu, isso aqui é só seu. Né? E não é assim que deve se trabalhar. E existe outro fator muito interessante, é que a própria limitação dentro do ministério. Quando eu digo ministério, está falando em relação à igreja, em relação a trabalho desenvolvido dentro da igreja por pessoas. Olha o que é que diz lá em Lucas 16:11, diz o seguinte: assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Olha o que é que a palavra aqui está dizendo. Diz assim, se você não consegue dominar, não consegue administrar essas riquezas terrenas aqui, né, o dinheiro, né, os bens materiais, aquilo que envolve essa vida, se você não consegue administrar isso aqui que é material, ele diz assim, quem é que vai confiar? Se Deus vai confiar as verdadeiras riquezas a você. Você vê como esse assunto é um assunto muito sério. Né? Tem pessoas que dizem, não, minha vida secular, minha vida financeira é uma coisa, minha vida espiritual é outra coisa. Não existe isso, nós somos um ser só. Nós somos um ser só. Não existe assim, isso aqui é minha área, isso aqui é minha outra área. Não. Nós precisamos entregar a Deus a nossa vida por completo. Completo, meu irmão do Senhor. Então, se você não é confiável na sua administração financeira, então o que o texto aqui está dizendo é o seguinte, as coisas espirituais também, você também não será confiável a isso. Outra característica das pessoas que são guiadas por mamon, pelo dinheiro, são as compulsões, né? As pessoas que têm várias compulsões, não pode ver nada, né? Tem pessoas que tudo que vê quer, né? Tudo que vê quer, né? Se viu lá na casa do vizinho um negócio, vai querer também aquilo ali. Porque eu ia passando na rua, vi um camelô lá, se um camelô bateu na minha porta, eu quero aquele negócio do camelô lá. Então não importa, ela não calcula se será que o meu salário dá, será que eu tenho condições para isso, será que eu não vou passar alguma privação, será que eu não vou ficar sujo, porque depois eu não posso pagar esse negócio aqui, sabe? E logo no princípio que a Bíblia diz que nós não devemos dever coisa alguma. Não devemos dever coisa alguma. Evidentemente que existem várias exceções em relação, né, às facilidades de mercado, a maneira de tratar com tudo isso, né? Mas é um princípio, isso é um princípio. Então, muitas pessoas também que são governadas por mamon, elas vivem, isso leva também a dar mau testemunho. Mau testemunho por quê? Eu uma vez me encontrei numa situação
em que assim, fiquei totalmente envergonhado. Né? A pessoa, um cheque sem fundo, né? De um crente. Né? Que coisa feia. Né? Que coisa feia a pessoa dá um cheque sem fundo, a pessoa. Aí às vezes diz assim, não, mas eu tenho fé que essa sua fé não está servindo para nada, não, está servindo para escandalizar o nome de Cristo. Assim, o que adianta você pegar um negócio que não é seu, né, e prometer, porque um cheque é uma promessa que você vai pagar e não cumprir com a promessa em que você está fazendo, né, e escandalizando, né, o nome, né, servindo pedra de tropeço para outras pessoas, servindo de mau testemunho para outras pessoas. E o cara diz assim, eu não vi um ainda para fazer as coisas direito. Sabe que coisa mais horrível, que coisa mais feia, né? Que a pessoa, um mau testemunho por não, né? Por muitas vezes se entregar exatamente a essa vida. Né? Então a pessoa que é governada por mamon, pelo dinheiro também, ela começa a ter uma percepção contaminada em relação à vida, com relação a tudo. Né? Isso traz descontrole, perda financeira, né? Uma atrás da outra, né? Dificuldades, e normalmente esse caminho, né? Nesse caminho de dívida e tal, né? É uma bola de neve. Né? A pessoa começa a se endividar, começa a pagar juros e tudo, e cada dia mais a pessoa vai se complicando. E quantos também que estão governados pelo dinheiro, não entra por uma vida ilícita. Né? Por quê? Porque recebe uma proposta de facilidade. Quantas pessoas não já caíram naquele negócio de pirâmide financeira, né? Mostrando, a pessoa chega aqui, mostra que é uma facilidade, olha, você só vai investir tanto e você vai ganhar tanto, né? Se você fizer isso, aquilo, outro. Né? E esses caminhos são caminhos, é o que a Bíblia diz, caminhos que ao homem parece ser bom, mas no seu final é complicado, sabe? No final, né, dá uma confusão, dá tudo. Né? E quantas pessoas recebem propostas? Não, aqui rapaz, você entra aqui nessa licitação e você dá tanto e você vai ter tanto de lucro aqui e tal, e começa a se meter em coisas ilícitas, né? Com o propósito de ganhar dinheiro mais fácil. Já viu aí, já um tempo atrás, até com relação no começo da Lava Jato, vendo crente orando, né? Dando um dinheiro de uma propina e orando, porque Deus abençoar aquele negócio ali. Né? Como a consciência ela totalmente deturpada em relação. E o pior de tudo, que existe aqueles também que são governados pelo dinheiro, por mamon, pelo dinheiro. E entra pelo aquele caminho até de assim, não, né? Esse negócio de dar o dízimo, isso aí é coisa do passado, isso aí não é do Velho Testamento, isso aí não se aplica mais no nosso dia. Porque o cara é ganancioso, tem pena, né? Tem pena, não quer, agarrado com o dinheiro, não quer, aí fica atrás de procurar justificativa para que não está contribuindo para a obra de Deus. Aí em Mateus 23, vou citar esse texto, que é no Novo Testamento, que diz o seguinte: ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Jesus está falando aqui com relação aos fariseus, e olha interessante a atitude deles. A atitude dele era o seguinte: ele plantava um canteirinho lá no fundo do quintal, e aquela verdurinha lá que dava lá no fundo do quintal, até daquilo ali ele tirava o dízimo. Sabe? Ele não dava o dízimo somente do salário dele, não. Ele dava o dízimo lá no canteirinho que ele plantava lá no fundo do quintal. Lá, deu lá 10 molhos de cheiro verde, e ele tira um molho de cheiro verde e ele vai dar o dízimo. Sabe? Até daquilo ali que ele plantava lá no seu fundo do quintal. E Jesus está dizendo o seguinte: olha, vocês devem fazer isso, mas vocês não podem só mentir as coisas mais importantes. Evidentemente que Jesus estava apresentando algo que era muito mais importante. Mas ele disse: você deve fazer isso, mas você também deve fazer aquilo outro. É o que Jesus também rebate muito com relação aos fariseus, que era coar um mosquito e se engasgar com o jumento. Né? Então, Jesus está falando exatamente sobre isso. Às vezes
Você faz coisas tão mínimas e muitas vezes está se enrolando, né? Aquela pessoa que faz um furacão dentro de um copo d'água, sabe? Está se perdendo uma coisa tão grande e a pessoa nem está vendo aquilo que ele está fazendo. Ah, porque eu sirvo a Deus, porque eu faço isso para Deus. E a Bíblia deixa muito claro para nós, mas muito claro mesmo, em que não podemos estar roubando a Deus. Precisamos ser fiel a Deus. Precisamos ser fiel a Deus naquilo em que nós temos. Lá em Malaquias, não vou nem citar esse texto de Malaquias. Me pergunta, pode o homem roubar a Deus? Ele diz, vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Aí você diz, mas irmão, mas as coisas tão difíceis, irmão, é tão difícil as coisas, né? Está tão difícil, né? As coisas estão tão caras, as coisas estão isso. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele sabe exatamente das suas condições. Deus sabe da sua necessidade. E Ele diz, olha, aquele que é fiel no pouco, é fiel no muito. Aquele que é fiel no pouco. Quando você é confiável no pouco, Deus vai te conceder o muito, porque você vai ser confiável no muito. Agora, se você não é fiel no pouco, não adianta você estar esperando mais de Deus, porque Ele não vai te dar mais. Ele não vai te dar mais porque você não é confiável. Sabe? Não adianta você ir assim, não, eu estou vivendo assim, mas é porque é tão pouco. É tão pouco. Sabe? É tão pouco isso aqui. Mas para Deus não existe o pouco, não existe o muito. Para Deus não existe o pequeno e o grande. Para Deus é a mesma coisa. É a mesma coisa você ganhar meio salário mínimo. É a mesma coisa diante de Deus, o seu coração. É a mesma coisa você ganhar 10 salários mínimos. Porque o cara que ganha 10 salários mínimos, ele vai dizer assim, vixe, eu dar um salário todinho, isso é muito. Ele vai achar muito. Porque um salário, eu dar um salário todinho, isso é demais. Isso é uma quantidade muito grande. É a mesma coisa que você diz assim, eu ganho aqui R$1.000, dá R$100. Isso aqui é muito. Evidentemente que o impacto para você que ganha pouco, é muito maior do que o impacto de uma pessoa que ganha muito. Mas o apego é a mesma coisa. Sabe, você olhar e dizer assim, isso aqui é muito. É igual a pessoa que ganha lá 10, 20 salários e diz, isso aqui é muito. É muito. Então a gente precisa ter muito cuidado, porque essas relações aí, para Deus, não tem tanta importância. O que tem importância para Deus é exatamente as intenções do nosso coração. Porque diz a palavra, Deus ama aquele que dá com alegria. Porque Deus vê exatamente a intenção do coração. O que é que está motivando o meu coração? A renúncia do meu coração. Sabe? A dedicação do meu coração. Quando eu coloco essas coisas acima de Deus, quando eu julgo essas coisas ser mais importantes do que Deus, aí é exatamente onde está o grande problema. Como é que nós podemos vencer essa tirania na nossa vida? Como é que a gente pode vencer a ganância na nossa vida? A gente precisa entender que nós vivemos uma guerra. Uma guerra. Não pense esse negócio que numa guerra é a moleza. Não, a guerra é luta. Sabe? Uma guerra é abnegação, é dedicação, sabe? É vigilância, sabe? A gente está com nossos olhos abertos. Está batendo exatamente as investidas de Satanás. Satanás sempre vai querer tirar a atenção de Deus da sua vida. Satanás sempre vai tirar exatamente o foco da sua vida, tirar de Deus para outras coisas. Para o dinheiro, para os bens materiais, para o sistema da vida. Sabe? Para você confiar nessas coisas, não confiar em Deus. Para você colocar o seu coração nessas coisas e não colocar o seu coração direcionado para Deus. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente precisa ter a consciência, eu estou numa guerra espiritual. E existe uma investida aqui na minha vida e eu preciso lutar contra isso. Eu preciso lutar contra a ganância. Eu preciso lutar exatamente contra essa avareza. Eu preciso lutar exatamente contra
essa vontade imensa de pensar apenas em si próprio e não pensar no outro. E a primeira estratégia que precisamos espiritual na nossa vida, se nós queremos vencer exatamente essa tirania, é que precisamos adorar a Deus em qualquer situação e circunstância que estejamos vivendo. Lá em Atos 16, fala quando Paulo ele está preso, Paulo e Silas estão presos. E no meio da prisão, Paulo e Silas, eles começam a adorar a Deus. Os outros presos assim, ouvem eles adorar. E nós sabemos a história, acontece um terremoto e as prisões são quebradas, etc. Então a primeira coisa que nós precisamos, nós queremos ser pessoas libertas em Cristo Jesus. Nós queremos ser pessoas vencedoras em Cristo Jesus. Nós precisamos adorar a Deus em toda e qualquer situação. O meu bolso tem dinheiro, adore a Deus. Agradeça a Deus. O meu bolso não tem dinheiro, estou passando dificuldade, estou passando necessidade, o sofrimento está grande. Adore a Deus. Adore a Deus. É o que Jó ele faz. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Adorar a Deus não é apenas você estar alegre, estar feliz, estar contente. Tu acha que Paulo ensina, depois de ter apanhado, não sei quantos açoites, preso, pé e mão, jogado lá no fundo do... Cadê o motivo da felicidade desse homem? As circunstâncias estavam favoráveis a ele? Não, de maneira alguma, mas estávamos adorando a Deus. No momento que adoramos a Deus, a nossa atitude de adorar a Deus, quando nós nem compreendemos e quando nós não vemos nem motivos para isso, Deus ele age, Deus ele opera, Deus ele quebra as prisões, ele traz libertação, ele traz salvação, ele traz cura, ele traz renovo, ele opera, ele mexe céu e terra para nos abençoar. Então não importa as circunstâncias, se elas estão sendo favoráveis, se não estão sendo favoráveis, sabe? Se a coisa está fluindo ou se não está fluindo, adore a Deus em toda e qualquer situação. Outra estratégia para essa guerra espiritual é que nós precisamos ser pessoas intercessoras, precisamos orar a Deus, precisamos colocar diante de Deus a nossa situação. Em Lucas 11, 9 diz o seguinte: por isso vos digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e as portas serão abertas. Então, se nós buscarmos, é isso que Jesus está dizendo, nós buscarmos, nós vamos achar. Se nós clamarmos a Ele, Ele nos responde, Deus nos responde. Só que muitas vezes nós tomamos uma atitude muito acomodada, nós não batemos, nós não vamos atrás, nós não buscamos, sabe? Dizemos apenas que Deus age, Deus opere, Deus, sabe? Nós não buscamos, sabe? Quando você quer, sabe, alguma coisa, você tem que lutar atrás daquilo, você tem que buscar aquilo, se você acredita. Então, a grande estratégia, exatamente, precisamos adorar a Deus, mas precisamos interceder a Deus, colocar diante de Deus a nossa dor. E o terceiro ponto nessa guerra, nós precisamos ter muito cuidado com o nosso coração. O coração do homem é enganoso, né? O texto ele diz em que, de Timóteo 6,10, ele deixa muito claro: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando o seu coração está inclinado para aquilo, quando o desejo do seu coração é só aquilo, então precisamos ter muito cuidado com esse nosso coração, porque é aí onde é a raiz, onde flui todo o mal na nossa vida. Então precisamos proteger o nosso coração, ter muito cuidado no nosso coração. Então seja uma pessoa que contribui para a obra de Deus. Seja uma pessoa que contribui, que oferte, que ajude outras pessoas que estão passando por dificuldade. Então precisamos fazer do Espírito Santo um parceiro na nossa vida. Precisamos caminhar juntamente com Deus. Ele diz: olha, vocês não vão estar só, vocês
eu vou mandar o meu Espírito para estar com vocês todos os dias da sua vida. Ele vai estar com vocês todos os dias da sua vida. O nosso coração, ele precisa estar cativo a Deus, ao seu Espírito. Precisamos caminhar com Deus, com o Espírito Santo, conversar com Ele, colocar diante dEle, se entregar a Ele, nessa nossa caminhada diária. Estar sempre pronto para repartir com outras pessoas. Não existe uma felicidade imensa quando você serve a outra pessoa, quando você está pronto para ajudar outra pessoa. E sempre precisamos estar demonstrando essa nossa gratidão diante de Deus, ser grato a Deus pelo aquilo que Deus tem feito, tem realizado. Então a gente precisa ter muito cuidado com as intenções do nosso coração. Às vezes as pessoas, elas querem demonstrar algo, mas existe uma intenção totalmente por fora. Eu vou buscar a Deus porque eu quero que Deus me dê um carro. Eu vou buscar a Deus porque eu quero que Deus me dê uma casa. Eu vou buscar a Deus, fazer uma campanha porque eu quero que Deus me dê isso. Então você deve monitorar bastante as intenções do seu coração. Será que a intenção do seu coração não é uma intenção totalmente egoísta, egocêntrica, ambiciosa, gananciosa? Ou será que você tem buscado o bem comum? A Bíblia nos mostra em que precisamos ser pessoas mordomos, fiéis a Deus. Precisamos ser mordomos fiéis. Deus, ele confia algo a nós. Só que precisamos exatamente ser confiável aquilo que Deus nos concede. Não pensando apenas em nós mesmos, mas pensando também nos outros. Porque um dia nós vamos prestar contas com Deus daquilo que Ele tem confiado a cada um de nós. E a quarta estratégia, para nós, nessa guerra espiritual contra o Mamon, é que o nosso coração, ele precisa estar apoiado sobre as promessas de Deus. Na palavra de Deus existem muitas promessas, e é nessas promessas de Deus que a gente precisa apoiar o nosso coração. Confiar, guardar a palavra de Deus em nosso coração, para não pecar contra Deus. Isso se assegurar naquilo que Deus disse, naquilo que na palavra de Deus, naquilo que Deus prometeu, assim, para cada um de nós. Porque a nossa vida, ela precisa estar debaixo dessa autoridade de Deus. Não é usar a palavra de Deus como uma chantagem, Deus, faça isso porque o Senhor disse isso. Não. Mas é você pôr em prática a palavra de Deus. É você se apegar à palavra para pôr em prática. Porque no momento que você põe em prática a palavra, essa palavra se torna viva na sua vida. Ela flui na sua vida. Porque as promessas de Deus, elas se concretizam em nós quando nós obedecemos a palavra. Quando nós pegamos a promessa e assim aplicamos na nossa vida. Quando essa promessa ela é aplicada na minha vida e eu caminho sobre a promessa, sobre a palavra de Deus, então essa palavra ela se concretiza em nós. Então precisamos estar debaixo da autoridade dessa palavra. Olha o que é que Marcos diz. Lá em 16, Marcos 16, 17 e 18. Ele diz assim: em seu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Então precisamos exercer essa autoridade de Deus, que Deus impõe a nós, que Deus colocou sobre nós. E essa autoridade, ela acontece na proporção em que nós assim nos entregamos à palavra de Deus, nos entregamos o nosso coração completamente em Deus. Mas se nós queremos vencer a Mamon, nós precisamos confiar em Deus e depender dele em tudo. Olha o que aqui diz lá em Mateus 6,
31 e 34. Diz assim: portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Ele traz um princípio aqui. Olha, vocês precisam buscar o reino de Deus, em primeiro lugar. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso se chama confiar em Deus, saber que temos um Deus em que cuida de nós, um Deus que cuida dos passarinhos, Deus vai cuidar de nós. Um Deus em que Ele é fiel. Um Deus em que Ele é fiel. Então, ter fé em Deus exatamente é colocar essa confiança completamente em Deus. Buscar Ele em primeiro lugar, buscar o reino dEle em primeiro lugar. Não viver como vivem todas as pessoas aí no mundo. Se você está vivendo do mesmo jeito que todo mundo está vivendo, o que você está fazendo demais? Todo mundo vive a vida que é essa vida que você está vivendo. Você precisa ser ousado. Ousado exatamente na proposta de Deus para a sua vida. No propósito de Deus na sua vida. Porque Deus ele tem algo especial para a sua vida. Isso é dependência de Deus, é depender completamente, é descansar em Deus, é colocar a sua vida completamente nas mãos de Deus. Se nós queremos vencer a ganância, precisamos associar exatamente a nossa vida, a nossa prosperidade, tudo que nós temos, tudo que nós somos, ao reino de Deus. É o que Jesus, citando aquela parábola dos talentos, lá em Mateus 25, 14, 15, vamos citar esse texto. Quando ele diz assim: também será como um homem que, ao sair em viagem, chamou os seus servos e confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 talentos, a outro 1 talento. A cada um conforme a sua capacidade. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu te porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Aquilo que nós temos, aquilo que Deus nos concede, é para nós multiplicarmos, mas multiplicarmos para Ele, para o reino dele. Quando está falando aqui o texto de talento, isso envolve não somente os bens materiais, mas envolve exatamente nossos dons, nossas habilidades, nosso tempo, tudo aquilo que nós recebemos de Deus. Porque tudo que nós recebemos de Deus é uma dádiva, é um presente, sabe? E aquilo que nós recebemos de Deus, seja o nosso tempo, seja o nosso talento, seja os nossos dons, as nossas capacidades, seja os nossos bens materiais, tudo que Deus nos concede, exatamente para nós usarmos para a sua glória e para a honra do seu santo e maravilhoso nome. Olha o que é que o salmista diz aqui, ele pede ao Senhor lá, o salmista não, melhor dizendo, o escritor de Provérbios 30, versículo 7, versículo 9. Essa deve ser exatamente a nossa petição diante de Deus. Olha o que ele apresenta. 2 coisas peço e que me dê antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira, e não me deis nem pobreza e nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Se não, tendo demais, eu te negaria, te deixaria, e diria: quem é o Senhor? E se eu fosse pobre, poderia vir a roubar, e desonrando assim o nome do meu Deus. E para nós encerrarmos, eu queria citar aqui Salmos 35, versículo 27, diz assim: cantem e alegrem-se os que amam
a minha justiça e digam continuamente: o Senhor, que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. Meu amado, meu irmão em Cristo Jesus, Deus ele tem nos confiado tantas coisas. Deus ele tem nos dado tantas coisas. E devemos apartar do nosso coração todo espírito de avareza, de ganância. Devemos ser libertos completamente de toda a tirania de mamon, do dinheiro, da busca por as coisas aqui dessa terra. Não que essa busca ela seja ilegítima, não. Nosso trabalho ele é digno. Deus ele honra o nosso trabalho. A nossa prosperidade, como eu acabei de ler no último texto, Deus ama a nossa prosperidade. Deus quer nos ver próspero. Agora, muitas vezes, nós não estamos sendo confiáveis para Deus. Porque o pouco, muitas vezes, que nós temos, nós não estamos sendo fiéis a Deus. E muitas vezes queremos grandes coisas de Deus, quando no pouco nós não estamos sendo fiéis. Você tem sido fiel no seu tempo? Você tem sido fiel nos seus talentos? Você tem sido fiel nos seus bens materiais? No seu dinheiro, no seu salário? Você tem sido fiel a Deus? O meu desejo nessa noite é que nós venhamos nos voltar para Deus e buscar a Deus em primeiro lugar. Colocar Deus na primazia, colocar Deus no centro de todas as coisas. Porque as promessas de Deus para nós, elas não são somente aqui nessa vida, elas são eternas em Deus. O que Deus tem preparado para nós não é apenas aqui uma vida de saúde ou de prosperidade. O que Deus tem para nós, porque nós sabemos que a nossa vida aqui tem prazo de validade. A nossa vida aqui, nós não vamos passar aqui eternamente, em berço esplêndido, de maneira alguma. Sabe, mais cedo, mais tarde, tem essa pandemia aí, mas mesmo que não tivesse essa pandemia, mais cedo ou mais tarde aqui, ó, nós vamos partir. E o nosso desejo, na verdade, é partir bem velhinho, mas mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. E a promessa de Deus para nós é a promessa eterna, onde não haverá choro, não haverá dor, não haverá sofrimento. Viveremos eternamente com o Senhor. É essa promessa, é essa esperança que temos em Deus. E essa esperança que Deus tem para a sua vida. Jesus veio exatamente para isso, para nos dar vida e vida com abundância. E Ele veio buscar aquele que estava perdido. Não importa o que nós fizemos, não importa o nosso histórico, o que importa é exatamente o nosso coração hoje. Entregue totalmente nas suas mãos. Ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. O jugo do Senhor é suave, o seu fardo é leve. Jesus diz: eis que estou à porta e eu bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e serei com ele comigo. Que você possa abrir a porta do seu coração. Essa palavra que Jesus trouxe, que está batendo na porta, não foi para pessoas incrédulas lá do mundo lá fora, não. Essa palavra Jesus trouxe para os crentes. Eis que estou à porta e eu bato. Eis que estou à porta e eu bato. Se alguém abrir a porta, eu vou ceiar com ele comigo. O Senhor quer ceiar com você. O Senhor, Ele quer fazer parte da sua vida. Abra o seu coração para Ele. Deixe Ele entrar. E você vai desfrutar das águas tranquilas, dos verdes pastos. Porque o nosso bom pastor, Ele cuida de cada um de nós. Amém? Desde já quero agradecer, assim, a todos, né, que estiveram conosco nessa noite. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida maravilhosamente, ricamente. Quero saudar todos os irmãos da Igreja Batista, na pessoa do pastor Elmo. Também quero saudar assim, todos os irmãos da congregação lá do Logrador, da congregação da Parada Mil, da Coab, lá do Quieto, que Deus em Cristo abençoe a sua vida maravilhosamente. Todos os irmãos lá da Edmilson Correia, que Deus em Cristo abençoe assim, cada um dos irmãos que esteve conosco. Eu sei que é muito difícil, as pessoas, a gente está nesse sistema online, realizando o culto, e eu sei que é muito difícil as pessoas permanecerem acompanhando. A maioria das pessoas às vezes tem mais de 100 visualizações, mas são pessoas que apenas olham e saem e muitas vezes não permanecem ali. As pessoas têm uma grande dificuldade
de acompanhar, né, o culto, né, completo, né, de estar presente em todo momento, né, porque logo na rede social as pessoas têm uma dispersação muito grande, né, porque é muitas redes sociais, é muita coisa, né, e muitas programações, então a pessoa não acompanha. Então eu quero agradecer, né, a todas as pessoas que estiveram nos acompanhando até nesse momento, né, que Deus em Cristo abençoe a sua vida maravilhosamente. Eu não sei todas as pessoas que estiveram aqui nos acompanhando. Alice. Então, eu vou só citar aqui alguns irmãos aqui que estiveram aqui conosco, nos acompanhando, né? O pastor Elmo, né? A Lucivaldo, né? Também estiveram conosco. A minha irmã, né? Elizabeth. A Valquíria, né? Que eu não sei. Então, Deus abençoe, né? A Lucimar, a Rosier, né? Irmão Rosier, né? Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, né? A irmã Jane, né? Também, que sempre esteve nos apoiando ali. Ministro de louvor lá da sede lá, né? Que sempre nos apoiando ali na Admilson Correia também, que Deus em Cristo abençoe. A Juliette, né? Linete também. A Lucilene, né? Lucilene também, Deus em Cristo abençoe, né? A Edna também, deixa eu ver mais aqui, a irmã Alice, né? A irmã Alice Taveira, né? Lá da Edmilson Correia, o grande Elenilson, né? Grande empresário aqui da cidade, né? Da Flora Pura, né? Deus abençoe assim a vida do nosso irmão Elenilson, né? Mas é uma grande pessoa aí, viu? É um homem de Deus aí. Também quero saudar aqui também, deixa eu ver aqui, o diácono, né, Divar também, né, o grande Didi, né, Deus em Cristo abençoe, né, e nessa oportunidade vamos estar orando, agradecendo a Deus, né, assim, nosso irmão Bruno, né, que está tendo boas respostas, se recuperando, né, daqui a pouco estará tendo algo, se Deus quiser, aí, ali no hospital, né, nossa intercessão ali pelo nosso irmão, graças a Deus, né, que nós temos só recebido boas notícias ali do nosso irmão, né, e abençoar também toda a sua família em Cristo Jesus. Muito obrigado, né, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja assim sobre cada um dos nossos lares. Quero orar nesse momento, querido Pai, santo e bendito Deus, toda honra, toda glória e todo louvor seja dado para todos sempre a teu santo e maravilhoso nome. Deus, abençoa, Pai, cada vida que esteve conosco nessa noite. Ó Deus, que o teu Espírito Santo traga cura, traga libertação, traga renovo, traga vida. Ó Deus amado, tantos, ó Pai, que estão no leito, ó Pai, nesse momento, Deus, rogamos, ó Pai querido, que tu visites, ó Pai, e traga, ó Pai querido, assim, uma esperança, traga, ó Deus, a cura, ó Pai, essas pessoas. Damos graças pela vida do Bruno, Deus, e rogamos desde já, assim, ó Pai, a conclusão da sua recuperação. Ó Deus amado, abençoa, assim, cada vida, abençoa cada família. Ó Deus, concede, assim, uma noite na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém. Que Deus em Cristo, assim, abençoe a sua vida.